Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. A Bíblia aberta é a expressão do próprio Deus falando ao coração do seu povo. Deus tem uma palavra para mim e para a tua vida. Abramos a nossa Bíblia num texto muito conhecido, amém? No livro da criação, livro de Gênesis. Capítulo 26. Livro de Gênesis, capítulo 26, livro da criação. A palavra de Deus é viva, é eficaz e ela se apraz para aquilo que ela é enviada. Gênesis 26, 1 a 6. Livro da criação, livro de Gênesis, capítulo 26, 1 a 6. Todos acharam? Está escrito assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou meu mandamento, e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. E assim habitou Isaque em Gerar. Por favor, versículo número 12, o mesmo capítulo. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medida, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia ser engrandecido, até que se tornou grande. Amém? Podeis assentar. Então, somente até aqui. Queridos, a palavra de Deus diz que houve uma grande fome, como a primeira, como no tempo de Abraão. Isaque agora, principalmente, aquele povo só vivia da cultura. Amém, irmãos? Só vivia da agricultura. Não havia indústrias, não havia. O fruto era o fruto da terra. Houve uma grande fome, e agora Isaque, ele decide também a descer para o Egito, porque o Egito era banhado pelo Nilo, e ali havia fartura, havia abundância, a terra ainda era fértil. Houve uma grande fome, ele decide descer mas o Senhor Deus, lá Subniquévia, se apresenta a ele e diz assim: você não descerá ao Egito, irá à terra dos filisteus. Queridos, os filisteus já eram inimigo do povo de Deus. Às vezes a gente não entende a forma como Deus trabalha. Por isso que está escrito lá no livro de João: o que eu faço agora vós não entendeis, mas dias virão que na vossa boca meu nome será glorificado. Tem coisas que dá a impressão, fala: Deus, mas eu estou querendo sair do problema, parece que eu estou entrando mais ainda. Querido, os filisteus não eram, mas ele ouve a voz de Deus e obedece. A vontade dele era descer para o Egito, mas o Senhor aparece e disse: você não descerá ao Egito, você vai até a terra dos filisteus e você habita lá com o rei Abimeleque. Queridos, presta bem atenção como é importante ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós temamos, né? Até quando você sai de carro, sabe aquela voz íntima do Espírito Santo, fala: não vai por aqui, não vai, mas você tema, vai, e acaba quê? Quebrando a cara. Acaba acontecendo situações porque você não deu ouvido. Aos olhos de Isaque, a terra onde ele estava, para o Egito, era uma terra fértil. Mas o Senhor mandou ele ir para um lugar totalmente oposto. Querido, tem coisas que Deus faz, porque os caminhos, veja bem, os caminhos do homem muitas vezes parecem caminhos de bem, mas são caminhos de morte. Às vezes aquilo que você olha, presta bem atenção. O que aconteceu com Ló? Quando Abraão disse para dividir as terras, falou: olha, escolhe, e ele escolheu as campinas do Jordão, toda verde. Escolheu aquilo que seus olhos parecia precioso e bonito aos seus olhos, mas lá na frente acabou tendo uma decepção e tornou-se Sodoma e Gomorra. Veja bem, queridos, a palavra Isaque significa sorriso, e eu quero profetizar que Deus vai colocar um sorriso de vitória ainda esse ano na tua vida. Deus vai colocar um sorriso de vitória na tua vida. Mas o que me chama a atenção aqui é a questão da obediência. Ele não disse: Senhor, mas tu está vendo que tem fome, que o Senhor sabia, foi o próprio Deus que permitiu. Ele simplesmente obedeceu. Às vezes a gente quer do nosso jeito, mas tem que ser do jeito dele.
Às vezes queremos ir pelo caminho que a gente escolhe, mas tem que ser no caminho dele. Às vezes, irmãos, acontece tantas coisas na nossa vida. Você toma um caminho, de repente está lá um impedimento, uma coisa, e fala, meu Deus, mas por quê? De repente Deus evitando de algo pior lá na frente. Nós vemos agora, Deus está vendo amanhã. Deus conhece aquilo que nossos olhos não alcançam. E a Bíblia diz, por que Deus não permitiu? Porque Deus sabia que Abraão, quando desceu ao Egito, Abraão pecou porque mentiu da sua esposa. E Deus não queria que Isaac fizesse a mesma coisa, ou passasse pela mesma situação. Por que, queridos? Por que eu falo dessa maneira? Por que o Senhor nos deu essa palavra? Porque é difícil você passar pelo Egito, pelo mundo, e não se contaminar com ele. Você pode entender isso? Abraão, ele desceu para o Egito, mas lá ele teve que mentir por causa da Bíblia de sua esposa. E muitas vezes, irmãos, o Senhor cortou de que ele não passasse por aquilo. Muitas vezes Deus está te dando livramento. Não teme, não insista naquilo que Deus está dizendo, não. Mas pastor, isso aqui é certeza que vai dar certo. Isso aqui a terra é fértil. No Egito tem fartura, no Egito tem celeiros, abundância. Mas é isso que Deus quer. Labassumi cantaramanai. Deus está falando comigo, com você hoje, para nós ouvirmos a sua voz. Às vezes aquilo que é aprazível aos teus olhos hoje não vai ser bom no teu amanhã. Cuidado, você que vai fazer algum tipo de negócio, você que vai tomar algum tipo de decisão, presta bem atenção, Deus está falando. Não, mas eu vou insistir. Não insista naquilo que Deus está dizendo, não. Isaac obedeceu. Era difícil, irmão, porque na mente de Isaac, Deus, você desculpa, mas lá no Egito tem fartura, como é que eu vou plantar numa terra querido? Muitas vezes é difícil entender o propósito de Deus. Sabe por quê, querido? Se ele descesse para o Egito e talvez tivesse dado tudo certo, um exemplo entre parentes, ele ia bater no peito, está vendo? Eu sabia. A glória seria para ele. Mas Deus mandou ele plantar uma terra que havia seca. Deus mandou ele plantar num lugar que não tinha expectativa nem esperança. Quem sabe você está plantado num lugar que aos teus olhos parece que não tem expectativa, não tem crescimento, não tem saída, mas aí que Deus te colocou, não te preocupa, a promessa que Ele falou para Abraão é sobre aquele lugar, então fica onde Deus tem te colocado. Cuidado, meus irmãos, com a riqueza, com a fartura do Egito. Lá pode ser bonito, pode ser maior, pode ser até melhor, mas cuidado. Cuidado, Deus está falando. Ramantube, a nave, a camanai. Mas pastor, aqui não sai do lugar, aqui não sai nada. Cuidado, querido, fica onde você colocou. Eu já vejo muitas pessoas, irmão. A gente se deixa levar, hoje nós somos um mundo de capitalismo. Se deixamos levar muito por valores. Lá eu vou crescer, não vou fazer isso. Cuidado. Se a bênção de Deus não está sobre a tua vida, querido, você não vai crescer. Você vai bater cabeça. Não adianta tomar uma decisão pelo qual Deus está dizendo não. Aos olhos humanos, realmente, o Egito era uma terra de fartura na época. Mas Deus conhece o amanhã. Muitas vezes nós nos deixamos levar com aquilo que os nossos olhos vê. Mas é por isso que Deus diz que o verdadeiro cristão não vive do que vê, mas vive daquele que crê. Você pode dar um glória a Deus, querido? Aos olhos de Isaac era terrível ficar em Gerar. Primeiro, estava com terra seca, fome do mesmo jeito. E o pior, era o inimigo do povo de Deus. Mas Deus coloca algumas situações, irmão, para que o nome dele venha a ser glorificado. Deus coloca alguns lugares para fazer a diferença. Não te preocupa, Lamanturi, Miquécia, Alamanasseia. Deus sabe o que está fazendo. Deus está no controle, Alamassuri. Eu te pergunto uma coisa, presta bem atenção. Vamos voltar para a nossa vida. Hoje, se você tivesse descido para o Egito da tua vida, se você não tivesse vindo para a igreja, tivesse descido para o Egito da bebida, da prostituição, do adultério, tivesse descido para o Egito da tua vontade no passado, como é que você estaria hoje? Está entendendo? Como é que você... Mas Deus te trouxe a lugar, Abadai, para mudar a tua vida. Eu não queria ser crente. Eu não queria ser crente. Fora de coração, não queria ser crente de forma alguma. Mas Deus falou, é para Gerar que eu vou te mandar. Eu falei, eu não quero. Eu quero ir para lá, para a praia. Eu quero ir para aquilo que é aprazível. Aquilo que parece que eu vou... Mas o Senhor me trouxe a um lugar onde a semente foi plantada com lágrima, com gemido, com dificuldade. Para mim era uma terra seca. Mas hoje Deus, Alamanácia, a multiplicou. Aramante que meneve. Querido, presta atenção. Semente é algo tão pequenino.
Por isso que o Senhor faz até uma analogia de comparar a nossa fé com a semente. É tão pequenina. Você já viu o poder que uma coisa pequena pode fazer na tua vida? Uma semente pequena. E o Senhor disse, planta nessa terra. Mas, Senhor, desculpa. Eu sei que o Senhor não se engana, mas aqui a terra está seca, está árida, aqui não sai nada. Ei, não sai diante dos teus olhos, mas os olhos de Deus vai sair coisas que você não está entendendo. Deus vai te surpreender nessa terra seca. Deus vai te surpreender onde o inimigo tem te afrontado. De repente você está no lugar, como a irmã falou, está sendo perseguido pelo chefe, perseguido pelo encarregado, perseguido pela amiga de trabalho lá. Mas Deus é fiel, a semente que Ele te colocou, quem vai ter que sair é o perseguidor. Deus te colocou, meu irmão. A Bíblia diz que agora, o que é uma semente, querido? O que é uma semente? Uma coisa tão pequenina. Mas olha o que Deus está colocando. Eu estou profetizando, uma palavra profética. Hoje Deus está colocando uma pequena semente na tua mão. Se você crê, meu irmão, eu não sei, uma semente pode germinar e produzir muitos frutos. Eu não sei o que Deus vai, mas eu creio que hoje uma pequena semente, eu profetizo, uma semente pequena, nesse final de ano, talvez você vai dizer, pastor, eu estou com a sequidão na minha vida, as coisas estão paradas, nada está acontecendo, eu fiz tanto projeto e deu tudo para água abaixo, mas toma essa semente hoje, pastor, não adianta mais, não tem condição, eu já tentei uma, a Bíblia diz que Pedro disse para Jesus, eu já lancei a rede a noite inteira e não peguei nada, mas eu vou dizer, lança de novo, pega essa semente hoje, pega essa semente hoje, pega essa semente hoje, lança novamente, você vai ter surpresa, queridos, a bênção vem pela obediência. Ele lançou a semente, a Bíblia diz que produziu de tal maneira, que deu 100 por 1, ao ponto de ter inveja entre os filisteus. O rei Abimeleque falou, aparta de nós, porque você é muito grande para esse povo. Eita, galera, está entendendo? Vai chegar um tempo que a gente vai falar assim, querido, você é muito grande, tem muita coisa na tua vida, o que Deus está fazendo é muito grande. Escuta, ele plantou num lugar, porque foi obediente. Quando houve inveja, porque tudo que ele punha a mão multiplicava por causa de uma semente. Olha o que Deus está dizendo, tem uma semente na tua mão, só depende da tua fé. Como é que está a tua fé? Ela vai germinar ou vai morrer? Ela vai produzir ou ela vai secar? Aramante ou que neve, ela basura e me cai. Ela vai germinar ou vai secar? Você está crendo ou está achando que isso é só mais uma história? Ou então aquele crente fala assim, isso aconteceu 4.000 anos atrás, pastor, esquece isso. O Deus de 4.000 anos atrás é o mesmo de hoje e de ontem. Tem semente na tua mão aí, meu irmão. Aleluia.